E hoje estamos aqui com o Asus Zenfone 10, um aparelho compacto e poderoso para você que não quer um smartphone Android grandão, né? Ele está aqui para ser exatamente isso, um celular compacto e bem potente para rodar tudo aí. Estou com a caixa dele aqui, foi enviado diretamente da Asus Brasil, tá pessoal? Não é um conteúdo patrocinado, tá? Vamos conferir aqui o nosso unboxing. Na verdade eu não vou abrir que a caixa não está muito bonita, mas vamos lá. Aqui na caixa dele basicamente vai vir um carregador, que é esse daqui. Aqui nós temos a fonte dele que chega até 30 watts no máximo. E aqui um cabo USB tipo C dos dois lados para você passar os dados para o seu computador e carregar o seu smartphone. É uma fontezinha aí da Asus, bacana, show de bola, padrão brasileiro. E vem na caixa também uma capinha bem bacana, né? Cheio aqui de detalhes, ó, símbolos, toda cheia de detalhes que também tem no aparelho, cara. Eu gostei bastante dessa capinha e é com material bem resistente. E aqui está ele, o Zenfone 10. Parece muito, né, pessoal, com o Zenfone 9. Se a gente olhar assim por cima, parece muito o Zenfone 9, né? Mudou algumas coisinhas de um para o outro. Tem alguns detalhes, se você analisar aqui nessa parte da frente, nós temos uma textura, tá? Ele não está totalmente zerado, né? Porque algumas pessoas já utilizaram antes de mim. Mas, cara, ele tem uma texturazinha aqui, ó. Chega, dá para escutar um barulho, né? Quando você passa o dedo aqui em cima, né? Então, ó. Ele tem meio que uma texturazinha e marca assim, e com o tempo, né, vai ficar arranhado se você não usar a capinha. Então usa a capinha, ele fica bem mais bonito aqui com a sua case. Olha só, bem mais elegante assim, né, concordam? Fica bem mais bonito com a capinha. Você pode achar outras também na internet, caso você prefira, mas já vem uma na caixa. Para tirar é de boa também, não tem muito trabalho. Aqui na parte lateral nós temos o nome Asus Zenfone, setinhas aqui ó, apontando para as câmeras, né? Tem toda aqui uma questão de design diferenciado, né? Se você analisar outros smartphones, basicamente é como um estivesse reaproveitando do outro, né? Vamos dizer assim, não tem um diferencial, né? São bem parecidos. Aqui tem vários detalhes, sem contar essa textura aqui atrás. Tem um logo, né? Que é o mesmo logo que tem aqui na capinha, olha só, mesmo esquema, né? Vocês estão vendo aqui, é o mesmo esquema que tem na capinha, tem no aparelho, né? Até as setinhas aqui apontando para a câmera, mesmo esquema. Aqui na parte lateral direita nós temos sensor de pressão digital. Sensor de pressão digital na lateral direita aqui funciona super bem, desbloqueia bem rápido. Por exemplo, aqui se eu arrastar ele para baixo, eu ativei, ele vem aqui a barra de notificações, né? Bem interessante, ó. É bem interessante, eu vou puxar, ela vai descer e eu vou, ó, bem bacana, umas setinhas aqui, menos e mais. As antenas aqui do lado, e é um aparelho com uma pegada assim plana, tá? Vocês podem ver que aqui é plano, ó, tem o nome aqui, ó, ZenTouch, né? Todo assim, os detalhes, se você analisar, tem coisas bem interessantes aqui, ó. Coisas que em outros aparelhos não tem mencionando, né? O botão liga, desliga, tudo aqui. Dizendo que o ZenTouch para baixo, né? Que é o sensor de pressão digital, e aqui para cima, né? O menos e mais. Na parte inferior, saída de som, né? Tem áudio estéreo, USB tipo C para carregamento nas anteninhas, microfone para chamada, o slot para você colocar o chip. Vou mostrar, é claro, para vocês o slot dele. Ó. Vamos puxar aqui, borrachinha na prova d'água. E ela aceita, pessoal, 2 chips, tá? Não aceita cartão de memória, um chip, 2 chips. E você vai encontrar esse aparelho em duas versões. Tem a versão com 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento. E essa aqui que a Asus enviou, que é 16 GB de memória RAM com 512 GB de armazenamento, né? Não é pouca coisa não, bastante memória RAM e muito armazenamento também. Na parte superior nós temos aqui uma coisa que foi excluído em muitos smartphones, a entrada para o fone de ouvido, pessoal. Isso mesmo, né? Dá aqui para você conectar aqueles fones de ouvido. Para quem gosta de fone de ouvidos com cabo, o Zenfone 10 ainda permite você utilizar, né? E, é claro, ainda é resistente à água, né? Coisa que em outros smartphones já foi cortado até em smartphones mais de entrada, e a Asus manteve aqui, que é um baita diferencial, né, para quem gosta disso. E aqui também tem um microfonezinho para redução de ruído, as antenas. Vocês podem ver que a pegada, quando você pega no smartphone, você sente que é diferente, né? Primeiro por ele ser pequeno, ao comparado aos padrões dos Androids hoje em dia, né? Se a gente for comparar com um iPhone, por exemplo, é basicamente o mesmo tamanho de um iPhone, 12, 13, 14, é quase o mesmo tamanho desse aqui. Mas em Androids, no geral, não tem muitos smartphones pequenos. Hoje em dia é tudo 6.4, quando é pequeno, 6.5, 6.7, 6.8, então é um smartphone relativamente bem pequeno. Principalmente se a gente comparar com o Galaxy S24 Ultra, olha só a diferença de tamanho, inclusive vai ser comparativo no canal entre eles. Ele pesa apenas 172 gramas, é um celular bem levinho, bem compacto, uma pegada muito boa. Outra coisa que tem diferente também, pessoal, é o fato da câmera ficar aqui na lateral esquerda, num cantinho, né? Antigamente tem alguns smartphones que eram assim, e hoje em dia é muito difícil a gente ver um smartphone que tenha a câmera aqui no canto, né? É útil em alguns casos, tá? Principalmente quando você for jogar.
ele fica aqui embaixo, você não fica nem vendo se você jogar assim, mas em contrapartida, para tirar foto, né, às vezes você vai tirar foto assim no meio, aí você tem que olhar mais um pouquinho pro canto ou virar ele, né, mas é tudo questão de costume. E ainda falando sobre sua tela, aqui nós temos uma tela AMOLED com taxa de atualização que vai até 144 Hz, pessoal, isso mesmo. Vai até 144 Hz e um pico de brilho máximo de até 1100 nits. E esse brilho aqui chega até 1100 nits, é um bom nível de brilho, você consegue enxergar no sol aí tranquilamente, só que não é dos maiores, né? Outros smartphones, se você for analisar outros concorrentes, tem um pico de brilho maior, mas para a maioria das pessoas aqui, para o uso cotidiano, cara, é mais que o suficiente, aqui tá no brilho máximo. E olha que tem luz ali, ó, tem luz por aqui tudo, e é claro, uma tela Full HD Plus aqui com excelente qualidade e tem uma proteção de tela Gorilla Glass Victus. Tem suporte à tela sempre ativa também, que é bem bacana, e você pode assistir vídeos em até 4K 60 com HDR nele aqui, ó, só você pode ativar se o vídeo tiver suporte. Uma tela realmente muito boa, com excelente qualidade, um bom ângulo de visão e, é claro, um bom nível de brilho, né? Olha só para os detalhes aqui nas cores, para vocês verem que tem uma tela de excelente qualidade. E é claro, ele é super potente, equipado com o Snapdragon 8 geração 2, que é um baita processador aqui. Vai rodar tudo que você quiser tranquilamente. Vai ser algumas gameplays no canal Pacheco Games. Vou gravar depois desse vídeo aqui para vocês verem lá, testando vários jogos, para vocês verem a qualidade, né? Tem um Game Engine aqui que mostra os FPS, uso de CPU, uso de GPU, é bem top. E a memória RAM dele aqui, LPDDR5 a 16 GB, nessa versão com 512 GB de armazenamento, super rápida, e os 512 GB de armazenamento UFS 4.0, armazenamento também super rápido aqui para você transferir seus arquivos. Eu, quando estava transferindo ali para o computador, algumas fotos que eu fiz no comparativo com o S24, cara, bem rapidão para transferir, né? Nós temos uma memória bem rápida aqui na taxa de leitura e, é claro, a memória RAM também. E para quem gosta de ver, vou mostrar aqui a pontuação no AnTuTu Benchmarks, para vocês verem a pontuação desse monstro, ó. Mais de 1,5 milhão de pontos, olha só, pessoal, quase 1.600.000 pontos, né? Muito ponto aqui, vai rodar tudo no talo, né? Cadê outro aplicativo que eu gosto de mostrar para vocês? É o Device Info, aqui tem algumas informações, né? CPU, dispositivo, sistema, né? Ele está aqui com Android 14, CPU, né? O Snapdragon 8 geração 2, tá aqui os núcleos, tudo certinho. É um celular super poderoso em relação a isso aqui. Cara, tranquila, vai rodar, baixar aqui alguns jogos para vocês verem. O sistema roda bem fluido e 16 GB de memória RAM é mais que o suficiente aí para seu smartphone. E sobre as câmeras, pessoal, nós temos dois módulos grandão aqui. Se vocês podem até perceber, Rafael, esse tamanho todo é câmera? Não, né? Eles aumentaram aqui um pouco mais, mas o sensor também não é tão pequeno assim, tá? O sensor principal é de 50 megapixels da Sony e nós temos uma outra grande angular de 13. Lembrando que essa câmera aqui, ela tem uma estabilização, né, que faz o trabalho de um gimbal para deixar as imagens bem estabilizadas. Eu fiz aqui algumas imagens e fotos para vocês verem, vou deixar aqui passando. E sim, nós temos algumas câmeras boas, só que assim, é boa as câmeras, sim, Rafael, são boas câmeras, mas é o melhor que você já viu? Não, outros concorrentes podem sair até melhor do que ele, mas sim, é uma câmera decente e bem versátil. E essa função aqui não é algo exclusivo para outros smartphones. Tem, por exemplo, nos iPhones tem a modo ação, no Samsung tem o modo super estável, mas para a Asus é uma coisa nova, né? Apesar que já tinha no Zenfone 9 também, mas que eles continuaram aqui e deram uma aprimorada que está assim com uma boa qualidade. Inclusive eu fiz um comparativo aqui no canal contra a GoPro Hero 12 Black para vocês verem se tem realmente bastante diferença, né? Melhor mostrar aqui para vocês um aplicativo de câmera, que tem o modo foto, né? Uma coisa que eu não gostei tanto, né? Porque a câmera frontal, infelizmente, só filma, pessoal. A câmera de 32 megapixels não filma em 4K, infelizmente, né? Agora, a câmera traseira, se a gente vir aqui, ó, tem mais opções. Ela grava em até 8K, olha só, em até 8K com 24 FPS, né? Com a estabilização, beleza, mas ou em 4K aqui você consegue gravar 60, você consegue gravar em até 4K 60 FPS. E no modo super estável, você consegue gravar aqui em até Full HD 60 FPS, né? Que esse modo aqui, o Hyper Stealth, né? Vale ressaltar que esse modo super estável em 60 FPS, ele só consegue gravar com a câmera principal. Se você colocar aqui na grande angular, não tem nem a opção de colocar. Se eu colocar em 30 FPS, aí eu consigo aqui gravar na câmera grande angular com esse modo aqui de super estabilização, em 60 fps somente na câmera principal. Ela vai contar aqui também o modo foto, né, câmera grande angular, com campo de visão bem amplo. Eu gostei dessa câmera que ela é bem aberta, né, tem um ângulo de visão enorme. Modo retrato, panorama, trilha de luz. Aqui
Esse modo aqui eu não tive a oportunidade de utilizar, né? Para você fazer essas fotos aqui, a trilha de luz, cidade, grafite de luz, cachoeiras, fluxo de pessoas, trilho aqui da luz, né? Que você deixa passando o tempo. Tem esses modos aqui para você utilizar. Intervalo de tempo, recomenda o uso com tripé. E câmera lenta, que vai até 4K 120 fps ou Full HD 240. Aqui eu fiz algumas imagens com ele, né? Para vocês verem, ó. Câmera traseira com modo retrato. Câmera traseira com modo retrato. Câmera principal traseira aqui dele. Fica muito bom, virei o celular aqui para mim. Câmera traseira novamente, mais uma vez. Eu gostei bastante dessa câmera traseira dele, tem uma boa qualidade. Câmera frontal dele. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aqui da câmera do Zenfone 10. Eu achei que é uma câmera boa, tem bastante os resultados, só que assim, nossa, é revolucionária, é melhor do que os outros da concorrência? Não, mas outros smartphones, né, que vão entregar até mais do que ele, mas sim, é um smartphone bem versátil para a proposta desse carinha. Em questão de conectividade, aqui nós temos suporte ao Wi-Fi 6, então se você tiver um roteador com Wi-Fi 6, como eu tenho aqui em casa, ele tem um suporte. Além do suporte ao Wi-Fi 6, ele tem um Bluetooth 5.3, que é bem top. E é claro, suporte ao 5G, caso sua região pegue, você vai também ter suporte aí aos dados móveis 5G. Na minha região não pega, mal pega o 4G aqui. E para aguentar rodar tudo isso, ele tem uma bateria de 4.300 mAh, que para o tamanho tá mais que aceitável, né? Vai durar o dia todo aí se você não usar muito, né? Se você for jogar, a bateria vai embora bem rápido. Inclusive, eu tava jogando aqui no instantinho, foi a bateria, cara. Porque, é claro, quanto mais potente é, né? O tanque de gasolina, como ele é menor, vamos dizer assim, mais para ficar mais prático o nome, né? A bateria vai embora um pouco mais rápido. Para uso cotidiano, você olhar as redes sociais, responder seu WhatsApp, né? Mandar alguns e-mails, utilizar no seu dia a dia convencional, vai passar o dia todo, mas com ressalvas, né? Se você usar um pouquinho a mais, ele vai descarregar rápido. Uma coisa que eu percebi aqui, não sei se porque a minha unidade, eu não fui o primeiro a utilizar, né? Eu acho que umas 2 ou 3 pessoas já utilizou antes de mim, então não sei quanto tempo exatamente ele tem de uso aqui, mas, olha só, quando eu iniciei o vídeo ele estava com 99%, agora está com 25%, eu estou exatamente gravando há 30 minutos, eu abri aqui o AnTuTu, fiz algumas coisinhas, né? Na verdade tem 35 minutos que eu estou gravando, esse vídeo não sei quantos minutos vai ficar, mas tem exatamente 35 minutos que eu iniciei e ele descarregou aqui 4%. No entanto, pessoal, ele carrega bem rápido, tá? Ele carrega bem rápido aqui, não demora para carregar, tem um suporte ao carregamento sem fio também, caso você queira. Então, um smartphone bem completinho. Só a única coisa que não agrada tanto é o preço, né? Eu estava olhando aqui, essa versão com 16 GB de memória RAM, não é nada barato. E eu falei para vocês também que para a categoria de Android não tem outros celulares pequenos, mas tem também, né? Só não tão pequeno, ele é um pouquinho menor e tem alguns diferenciais, tipo a pegada, a construção, entrada para fone de ouvido, ele tem alguns bônus. Então ele é um celular para um público específico, né? Vamos dizer assim. Mas tem, por exemplo, o S24, o S23, que são mais baratos até que ele, e tem 6.1 polegadas, ele tem 5.9, então é um pouquinho menor, um pouquinho mais compacto e tem alguns diferenciais aqui da ASUS, né? Algumas coisinhas que podem ser mais específico para, cara, cada celular tem um público-alvo. Se você curtiu dos diferenciais dele, compra ele, né? Se para vocês tanto faz, vai em outras opções que tem também, né? Como eu falei para vocês, daqui não é um conteúdo patrocinado, é só minha opinião sobre esse aparelho. Rafael, você teria um Zenfone 10? Cara, sinceramente, sim. É claro, se ele fosse um pouco mais barato, eu compraria com certeza um smartphone bacana. Curto demais a pegada aqui do ASUS. Tem um sistema operacional bem limpo. Olha só, pessoal. Se vocês verem aqui, cara, tudo que tem instalado de aplicativo diferente aqui foi eu que instalei. Mas, cara, muito, muito limpo ele vem para vocês. O desempenho é excepcional. É um celular bem limpo. A única coisa que poderia melhorar são as atualizações, né? Algumas pessoas, se você for passar muitos anos com ele atualmente está no Android 14, mas eu não sei exatamente até qual Android vai. Se você for olhar outros concorrentes, eles atualizam por mais anos, principalmente a Samsung. Mas outras marcas, tipo Motorola, Asus, Xiaomi, eles não costumam dar muitos anos de atualização, caso você pretenda passar 5 anos com o aparelho. Ah, Rafael, se eu comprar ele, mesmo ele não atualizando, não vai dar para utilizar? Vai, né? Vai continuar os aplicativos, WhatsApp, Instagram, todos os aplicativos vão continuar recebendo atualizações. O que não atualiza por muitos anos é o sistema operacional, tá? O Android é outra coisa, tá, pessoal? Por exemplo, minha mãe tem um celular antigo lá, parece que é o S9 Plus, tá lá no Android 10 ou é 11, e ela utiliza normalmente todos os aplicativos de boa, né? Só um detalhe aqui. Mas, no geral, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!